e o senhor Antônio Carlos, contador, e o secretário de Educação, o senhor Oséias. Então, bom dia a todos os meus colegas vereadores que estão aqui presentes, a todos os professores que já estão aqui com a gente, sei que vai vir ainda alguns que não chegaram. E nesse momento eu passo a fala para o mediador Antônio Carlos, da continuidade. Como está nosso promotor para frente aqui, o senhor Zé também fazer parte aqui da mesa. Cuidado, patrão. E passa a fala aqui para o mediador Antônio Carlos, da continuidade à audiência. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar primeiramente a mesa aqui formada, iniciando pelo doutor Leonardo Bezerra Soares, promotor de justiça de São Francisco, o senhor Miguel Ferreira Neto, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o senhor Zé Arnopes, secretário municipal, secretário interino de Educação, o vereador Luiz Romo Siqueira Souza, relator e um dos motivadores para o acontecimento dessa audiência pública, e a doutora Flávia Gonçalves Leite, que vai estar através de videoconferência, que ela faz parte do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para versar sobre o tema da interpretação da nossa legislação local sob a luz da lei federal, que determinou alguns regramentos, algumas normas que devem ser seguidas, mas que tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo local para que tenha sua validade, sua eficácia. Ok? E não alongando mais o início das falas, eu queria passar a palavra para a doutora Flávia, para que ela possa tecer seus comentários, fazer sua explanação e dar início aos trabalhos. Doutora Flávia, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todos os componentes aí da mesa. Estão me ouvindo bem? Sim, doutora, tranquilo. Gostaria de cumprimentar a todos. Senhor Adelmarco Rodrigues Santos, prefeito municipal, doutor Leonardo Bezerra Soares, doutor de justiça do município de São Francisco do Maranhão, senhor Miguel Ferreira Neto, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhor Oséias Lopes, secretário interino de Educação, vereador Luiz Rômulo Siqueira Souza, que é responsável aí pelo projeto de lei, que foi falado, e ao mediador Antônio Carlos, que fez o convite para o município, para que participasse dessa audiência pública. Gostaria de agradecer o convite, louvar a iniciativa, que o diálogo é sempre a melhor opção quando se trata de temas tão relevantes aí para o município, para todos os profissionais da educação que atuam aí junto no município. Então, eu sei da importância do tema e do longo caminho que foi traçado até aqui, de todas as lutas do Ministério Público de Contas e da rede de controle, dos demais órgãos que compõem a rede de controle, como o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União, para que nós víssemos ser implementadas ações efetivas em prol da educação em cada município, a partir das verbas recebidas a título que se convencionou chamar de precatórios do FUNDEB. E no que pertine essa questão da subvinculação, dos 60% dessas verbas ao pagamento de professores, o
que, embora essas questões tivessem sido debatidas desde os anos de 2017, 2018, elas se intensificaram a partir da publicação da Lei 14.057 de 2020, cujo artigo 7º, parágrafo único, previa a destinação de 60% dos valores que foram objeto de acordo para pagamento de professores na forma de abono. Mas essa mesma lei dizia, em seu artigo 4º, que esse pagamento carecia de regulamentação. Então, a legislação, apesar de tratar de uma questão bem específica, que eram os acordos firmados entre os entes no período da pandemia para pagamento de precatórios do Fundef, ela também deixava para uma regulamentação posterior a disciplina de como seria feito esse rateio entre os professores. Então, a questão não avançou muito. Em função disso, a própria rede de controle do Maranhão, ela ingressou uma representação conjunta do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de Contas da União. E nós conseguimos obter, por meio do Acórdão 1039 de 2021, uma decisão cautelar determinando que os entes públicos se abstivessem até posterior regulamentação ou até posterior decisão de mérito do TCU, que abstivessem de utilizar esses recursos no pagamento dos profissionais do magistério. Por quê? Porque nós não tínhamos elementos nem critérios para saber como seria feito esse rateio. Nós entendíamos que isso tinha que ser disciplinado ou em lei ou uma norma infralegal. Então, o tribunal concedeu essa cautelar, suspendendo esses pagamentos temporariamente. E nesse ínterim, nesse período de tramitação do processo da representação, a gente soube, nós soubemos, todos soubemos, que foi promulgada a emenda constitucional número 114, de 16 de dezembro de 2021, que em seu artigo 5º garantiu que as receitas que os estados e municípios receberem a título de pagamento de precatório do Fundef deverão ser aplicadas conforme a destinação originária do fundo, ou seja, que no mínimo 60% deverá ser repassado aos profissionais do magistério, inclusive aos profissionais de forma de abono. Então, a emenda veio aplicar de uma vez por todas a questão, garantindo constitucionalmente o direito ao recebimento desse percentual de 60%, tal como previsto originalmente na lei, na forma de rateio, né, ou abono, um valor que não deveria ser, portanto, incorporado à remuneração ordinária dos profissionais do magistério. Então, em abril de 2022, a Lei 11.325 de 2022 foi sancionada, prevendo o repasse precatórios do Fundef, de parte desses precatórios, no mesmo percentual de 60%, para pagamento de professores, além de especificar quais profissionais teriam direito a esse rateio. Então, nós podemos dizer que o TCU, em função de todo esse arcabouço normativo surgido após a Lei 14.057, que foi a própria emenda constitucional, e a lei 14.059
14.325/2022, ele enfrentou o mérito da representação e decidiu no acordo 1893 de 2022 que essas foram as premissas traçadas pelo TCU. A destinação de 30% dos precatórios do Fundef para os profissionais do magistério só é admitida para os pagamentos que tenham ocorrido após a promulgação da Emenda Constitucional 114 de 2021, ou seja, após 16 de dezembro de 2021, levado a qualquer outro tópico. Esse entendimento se basou na interpretação literal do próprio artigo 5º da Emenda Constitucional 114, que usou o termo estados e municípios que receberem uma conotação futura, dando assim a retroatividade da norma. Disse também que os recursos recebidos antes de 16 de dezembro de 2021, mesmo que ainda disponíveis na conta da Prefeitura, emenda municipal do ponto, não podem ser utilizados para pagamento de despesas de pessoal, tanto pessoal de magistério quanto qualquer outro tipo de pessoal da Prefeitura. E, por fim, o TCU disse que a destinação dos 60% deve seguir as disposições da Lei 14.325 de 2022, inclusive quanto à necessidade de regulamentação local, ou seja, cada ente, município ou estado, deverá regulamentar esse pagamento por meio de lei própria. E é por isso que nós estamos aqui, nesse dia tão importante, debatendo exatamente essa questão e os critérios para a formulação do projeto de lei que será aprovado futuramente aqui no município, aí no município de São Francisco do Maranhão. Então, mesmo após essa decisão, inclusive por meio de embargos declaratórios, o TCU ele também esclareceu que tais recursos não podem ser utilizados para pagamentos de passivos trabalhistas ou previdenciários e também para serem incorporados à remuneração ordinária dos profissionais do magistério. Então, essas são as premissas básicas traçadas pelo Tribunal de Contas da União. E ele estipulou expressamente que devem ser observados os critérios estipulados na Lei 14.325. E o que diz a Lei 14.325? Ela diz, primeiramente, ela reforça a necessidade de uma regulamentação local de cada ente e ela estipula também quem terá direito ao rateio de que trata o caput do artigo 1º. Então, ela fala que serão os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, 4, tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do município, que é importante frisar, todo, convindo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef. É óbvio que a lei está contemplando uma situação específica relacionada a uma verba que não foi corretamente destinada no momento próprio, deve se aplicar apenas a quem trabalhou naquele período, e o período é 1997 a 2003. Em relação à Fundef, e no caso de outras, porque estamos tratando aqui
precatórios do Fundeb, né? E em relação a outras verbas que venham a ser requeridas judicialmente, seja objeto de indenização, precatórios judiciais relacionados ao Fundeb, vão contemplar já os profissionais do magistério em efetivo exercício de 2007 a 2020. Além dos profissionais do magistério, inciso 2 da lei fala, os profissionais da educação básica que estavam também em cada empregação, integrantes da estrutura, quadro tabela de servidores do município, também com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que também efetivo exercício das funções da rede pública durante o período de 1997 a 2006 em relação à Fundeb e o período de 2007 a 2020 em relação à Fundeb. Contemplou também, por fim, seu inciso terceiro, os aposentados que comprovaram efetivo exercício na rede pública escolar naquele mesmo período. E também aposentados e pensionistas e também seus herdeiros. Por fim, a lei determina que o valor a ser pago a cada profissional deve ser proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício do magistério na educação básica. E que toda esses abonos, essa remuneração, terão um caráter civilizatório. Então, seriam essas as considerações que eu tinha a trazer a todos. Espero que eu tenha feito ser claro. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença e dizer que estou aqui à disposição para eventuais questionamentos que surgirem e também para contribuir com o debate. Obrigada. Doutora, foi nos levantada uma questão junto aos vereadores na formatação da legislação municipal, que tem que ser formatada, realizada e passar pelo crivo do Poder Legislativo, a amplitude do tempo temporário que cabe, que traz a lei federal 14.325. Isso seria seria contemplado também na posição do Ministério Público de Contas, na posição do Ministério Público local, a questão dos contratados, ou qual seria esse tempo temporário, está em estrito senso, ou qual seria o posicionamento relativo a esse termo, que a lei deixou um pouco de brecha em relação à temporária. Quem são esses funcionários temporários? Olha, eu acredito que o intuito primordial da norma é contemplar todos os que trabalharam naquele período que estavam em efetivo exercício nas funções de magistério. Então, eu acredito que a interpretação deve ser a mais ampla possível, para englobar todos. Gente, senhores vereadores, alguma pergunta? Bom dia a todos. Cumprimentar mesmo na pessoa do nosso presidente Francisco. Cumprimentar nossos amigos vereadores, Valdir, Sebastião, vereador Tiago Nogueira, vereador Francisco, vereador Celso, vereador Nailson. Doutora Flávia, suas falas muito importantes. Cumprimentar o doutor Leonardo, que está aqui com a gente. É muito importante a presença do Ministério Público nesse momento crucial de formularmos a lei municipal. E queremos aqui cumprimentar também todos os colegas professores que aqui se fazem presente, aqueles internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Doutora Flávia, a pergunta é sobre a questão dos falecidos. A lei 14.325 fala em herdeiros. A lei municipal vai ter que discriminar
Quem são esses herdeiros, já que lá pode ter o pai, pode ter os filhos, quem vai ficar apto a receber esse recurso? Porventura, o falecido venha a ter. Olá, desculpa, eu não tenho ouvido o seu nome, porque o áudio está um pouco ruim. Pode chamar de Mas professor responde. Romulo. Professor Romulo. Professor? Romulo. Você. Romulo. Bom dia, professor Romulo. Bom, eu acredito que a legislação tem que regulamentar, na verdade, não quem são os herdeiros, né? Porque isso vai ficar parte no processo de inventário específico, isso é no âmbito decidido no âmbito de outro processo. O que a legislação tem que regulamentar é de que forma administrativamente esses herdeiros vão se habilitar junto à prefeitura, junto ao município, para demonstrar, comprovar que efetivamente são herdeiros desses professores que já faleceram e comprovar, inclusive, isso tem que estar especificado já dentro do histórico funcional, mantido pelo município, todos os servidores que atuaram nesse período de 97 a 2006. Aceito, doutor. Alguém mais com alguma dúvida? Posso aproveitar a doutora aos esclarecimentos. Eu gostaria que nós enfatizarmos mais um pouco na questão dos temporários. Para que fique bem claro, o doutor Leonardo talvez vá se manifestar sobre isso também, mas aqui no nosso município nós tivemos muitos casos nesse sentido. Eu gostaria que a doutora refrisasse mais um pouco sobre a questão dos funcionários chamados a trabalhar temporariamente para o município. Mas qual seria a dúvida específica? Porque, a princípio, os temporários, todos que foram objeto de um seletivo, certo? Seletivo e foram contratados pelo município à época. Se esses contratados temporariamente conseguiram comprovar o vínculo de trabalho durante esse período, eu acredito que eles têm o direito, porque a lei diz especificamente, fala da abrangência, termos profissionais do magistério, e não faz distinção. Estatutários, eletistas e temporários. É a própria lei que contempla isso. Você falou a palavra que nós estávamos querendo ouvir. Comprovar o vínculo trabalhista, com base na Constituição de 88. Sim? Sim, ele tem que comprovar esse vínculo com o município. Eu entendo, vereador, que o que a lei quis trazer, a lei 14.325, foi abranger maior número de profissionais que efetivamente atuaram na educação, atuaram na sala de aula, na educação básica, durante esse período. O intuito da norma é exatamente esse: contemplar, fazer justiça aos que trabalharam, aos que atuaram naquele período. Então, se o servidor temporário foi contratado, mesmo que temporariamente, vínculo precário, mas se ele trabalhou, ele estava em sala de aula, ele também deve ser contemplado. Aí ficou satisfeito, né, vereador Romulo, em relação ao questionamento, né? Está bem explicado, né? E o legislador, quando parou para legislar sobre essa lei, ela tornou ela bastante ampla em relação a quem tem direito. Né, doutora? Quem estava em sala de aula e efetivo exercício do cargo, do magistério,
magistério, no nosso caso, que é uma ação em relação ao Fundef, ela vai contemplar de 97 a 2006, mas quem está na carteira de exercício independente do vínculo. Por isso que ficou bem entendido aqui, né? Corrija-me se eu estou falando de forma diferente, né? Mas, É isso. o problema, doutor, é assim, como se passaram já vários anos, muitos deles não têm nenhuma documentação comprobatória que seja razoável de aceite, mas isso aí vai ser discutido dentro do recadastramento, que vai estar previsto na lei municipal. Isso vai ser discussão de forma objetiva por uma junta que vai ser criada para avaliar esses recadastramentos, né? Eu considero isso de suma importância. Esse é apenas o início de um debate, né, que deve ser esmiuçado ao longo de todo o trâmite desse projeto de lei, inclusive para que sejam observadas as situações concretas do município, as situações que envolvem essas comprovações de vínculo, para que tudo esteja muito bem previsto na lei. Isso tem que ser trabalhado a partir da análise dos casos que forem apresentados. O município tem que fazer um dimensionamento real da situação dos professores, ver a documentação, analisar toda a documentação, o histórico funcional do quadro, trazer a população, chamar a população e principalmente os professores para que tragam essa documentação, a comprovação do vínculo que tiver também. Isso tudo tem que estar regulamentado na lei, para que não haja problemas futuros. Doutora Flávia, desculpa aí a minha... Mas meus colegas vereadores aqui, a gente combinou de tirar o maior número de dúvidas possíveis. Só lembrando, e no final da sua fala, gostaria que você também tecesse algumas orientações também na aplicação dos 40%. Hoje nós estamos tratando nessa audiência pública exclusivamente dos 60%, mas também, se tiver alguma orientação a nos oferecer na aplicação dos 40%, seria de bem-vinda. E já nosso inteiro agradecimento, doutor. Ricardo, a outra fica para você. A outra pergunta. Bom, sempre foi uma luta muito grande da rede de controle, do Ministério Público de forma geral, envolvendo o Ministério Público de Contas Estadual e Federal, que esses recursos que ingressassem nos cofres municipais fossem efetivamente aplicados em ações de educação, manutenção e desenvolvimento do ensino. Essa sempre foi a nossa luta, desde o início. Não sei se vocês têm conhecimento, mas nós tivemos muitos desafios, porque muitos casos, muitos municípios se recusavam a querer utilizar unicamente na educação esses recursos, descaracterizavam o seu caráter vinculado, que estava constitucionalmente já previsto, queriam implementar em outras ações, inclusive pagamento de escritórios de advocacia. Então, nós conseguimos, ao longo de todos esses anos, desde que começamos a atuar, em 2018, continuamos até hoje, mudar, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que entendia que esses valores de precatórios do Fundef tinham caráter meramente indenizatório e poderiam ser livremente aplicados à discricionário do gestor. Então, agora, respondendo especificamente a sua pergunta, lógico que nós respeitamos, enquanto órgãos de Ministério Público, nós respeitamos muito a discricionariedade do gestor municipal,
Mas entendemos, temos metas fundamentais para o incremento das ações de habitação dentro daquele município. Só o plano que conhece realmente a realidade do município, que sabe quais são as principais atuações que devem ser tomadas. Alguma pergunta? Doutora Flávia, só tem uma situação, mas eu acho que até um caso concreto, que só vai ter que ser avaliado pela junta de recadastramento, né? Mas foi localizado desde a época de 97 algum desvio de função, ferindo o princípio do vínculo da vinculação edital do concurso público. Ou seja, pessoas que fizeram concurso para a OST e então estavam atuando como professores. Eu acho que isso é um caso concreto, mas é um exercício legal da profissão do magistério, uma vez que a pessoa fez um concurso para um cargo e está exercendo outro. É o princípio da vinculação do edital. Nesse ponto, você vai ter alguma coisa a comentar ou deixa-se realmente para o caso concreto a avaliação por parte da assessoria jurídica da prefeitura, ou qual teria o norte aí para nos ajudar nesses enfrentamentos, nesses confrontos? Eu acredito que a melhor solução seja analisar caso a caso, analisar o caso específico, ser colocado posteriormente, até me coloco, se tiver alguma dúvida, se a gente quiser uma conversa posterior, mas analisando a situação específica, a regulamentação, o que aconteceu, né? E uma conversa com a própria assessoria jurídica também do município. Estou satisfeito? Doutora Flávia, eu quero agradecer em nome de todos sua presença. Eu sei que sua agenda é apertada. Tive no seu gabinete um pouco antes, na semana passada, para lhe convidar. Convidei o doutor Jair também, na qual ele não pôde vir porque também tinha um compromisso hoje em Imperatriz, mas foi muito produtiva, foi muito esclarecedora e é uma posição que a gente pode seguir, porque na realidade o Ministério Público de Contas, para quem não sabe, é o Ministério Público que está atuando junto ao Tribunal de Contas do Estado. Então, no julgamento das contas dos gestores municipais, do prefeito municipal, é um órgão parcerista em relação a questões das nossas contas. Então, e também são titulares de representações contra gestores públicos, contra a empresa, ou seja, é muito importante que a gente ouça e siga o regramento, porque na administração pública tem um norte, um pilar principal, que só se faz o que está previsto em lei. Nada fora da lei é permitido ao gestor público fazê-lo. Tanto é que, apesar de ter uma lei federal disciplinando alguns regramentos, mas ela traz, para não ferir o princípio do ente federativo, ela traz a necessidade de um regramento local, passado pelo crivo do parlamento. Né? Eu só tenho a agradecer a mesa toda, na pessoa do prefeito municipal, na pessoa do presidente da Câmara, e os demais presentes, entendeu? Sua participação. Eu me sinto satisfeito pelo esclarecimento. Eu acho que os vereadores também estão satisfeitos, que na ponta final eles que vão analisar, vão discutir, vão emendar ou vão aceitar o projeto de lei como vinha e no final das contas, no ponto final, que a gente consiga realmente fazer justiça para aqueles professores que naquela época, devido a uma falha do governo federal de não repassar o recurso conforme a lei federal da época, que era a lei do Fundeb, deixou de receber os seus recursos de 60%. É uma forma de justiça e uma forma democrática de debate, de trazer isso para uma audiência pública e não fechada no gabinete, trazendo dois órgãos, o Ministério Público, que é um órgão de controle externo, tanto o Ministério Público local quanto o Ministério Público de Contas. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado. Tá? E qualquer dúvida que nós teremos na formatação desse projeto de lei, eu sei que a senhora vai ter a maior recepção possível para tirar qualquer dúvida. Tá? Muito obrigado. Eu, mais uma vez, finalizando, gostaria de agradecer o convite
louvar essa iniciativa, que ainda não tinha tomado conhecimento de nenhum outro município que esteja fazendo isso, procurando em audiência pública, discutir esses parâmetros, esses critérios legais que vão ser utilizados na regulamentação desse rateio dos professores. Fico muito feliz com essa iniciativa, entusiasmada de ver todos engajados no mesmo propósito, porque essa questão do Fundeb, precatório do Fundeb, a aplicação dos recursos, é uma questão que é muito cara a todos nós, membros da rede de controle. Nós desenvolvemos um trabalho muito árduo, no sentido de moralização desses pagamentos, no sentido de evitar prejuízos em nosso Estado, da ordem de 2 bilhões. Nós sabíamos que 2 bilhões de reais seriam utilizados unicamente para pagamento de honorários advocatícios. Nós conseguimos reverter isso. Posteriormente, nós conseguimos mudar o entendimento dos tribunais superiores de que essas verbas tinham caráter indenizatório, não seriam vinculadas à educação, e nós sempre defendemos, por meio do ato de cooperação com o Ministério Público Estadual e demais membros da rede de controle, que o dinheiro do Fundeb é da educação, e os professores fazem parte da educação de cada ente. Por isso, deve-se fazer justiça e serem contemplados também da melhor forma possível com esses valores atinentes aos 60%. Então, eu já me coloco aqui, enquanto não só eu, mas os demais colegas do Ministério Público de Contas, nós somos poucos, somos apenas 4, atuamos aqui junto ao Tribunal de Contas na apreciação tanto das contas dos prefeitos, de todos os gestores estaduais e municipais, quanto nas fiscalizações que são implementadas pelo Tribunal de Contas, e me coloco sempre para atuar em parceria, tanto com os demais órgãos de controle, quanto também com o próprio município, através de esclarecimentos, porque eu acho que o Ministério Público e o TCE, Tribunal de Contas, também tem sua função pedagógica e auxiliar em questões municipais. Então, muito obrigada pelo convite, estamos aqui sempre às ordens, e tenham um ótimo dia. Infelizmente, eu realmente expliquei para o doutor Antônio Carlos que eu teria uma outra reunião agora, sobre temas de interesse aqui do tribunal, relacionado à nova lei de licitações e contratos. A reunião vai iniciar às 10. Então, por isso eu me despeço aqui de todos, já agradecendo e deixando meu fraterno abraço. Muito obrigada. Em seguida, eu passo a palavra para o doutor Leonardo Bezerra Soares, promotor local, promotor do município de São Francisco do Maranhão, para tecer também seus comentários e também nos ajudar nessa formatação e nessa luta aí de fazer um projeto de lei de forma mais justa e legal possível para nossos professores que trabalharam naquela época. Passa a palavra ao doutor Leonardo. Bom dia a todos. Obrigado, senhor Antônio Carlos, pela palavra. Eu gostaria de cumprimentar todos os cidadãos de São Francisco aqui presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou promotor de justiça, e aí é sempre um prazer para mim ouvir o que a comunidade quer dizer e me expressar para esta comunidade. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o vereador Francisco, e todos os vereadores que estão aqui presentes, os professores, as pessoas da comunidade interessadas no tema. Gostaria de cumprimentar o senhor Antônio Carlos, aqui o nosso mediador, os demais, professor Osés, que exerce o cargo de secretário de Educação, atualmente, o senhor Miguel, que é o presidente do Sindicato dos Servidores. Então, gostaria de cumprimentar todos vocês. Os vereadores, a gente tem já conversado algumas vezes sobre esse assunto lá na promotoria,
E todas as vezes que eu conversei com os vereadores, eu sempre usei uma palavra de cautela, de calma, de organização. Talvez o momento inicial de uso do recurso, a forma como deveria se usar, eu sempre defendi essa cautela, mas não no sentido de se adiar isso de forma indeterminada, mas pela novidade do tema, pela a forma como isso aconteceu, para que se fosse construindo um debate. E esse debate tem sido construído desde então. Essas bases da forma como se utilizar o dinheiro têm sido desenvolvidas desde que esses recursos começaram a ser disponibilizados, começaram a ser de conhecimento. A doutora Flávia fez um resumo muito bom e breve e bom, bem esclarecedor, sobre como esses recursos chegaram aqui. E eu queria pegar só o final daquilo que ela disse, que é, ora, o recurso era da educação. Lá atrás, a partir do ano de 97, durante o período, esse recurso foi pago a menor. Certo? O governo federal, ele repassa um valor a cada município. Então, de 97 até 2003, até 2006, 2007 foi criado a Fundeb. De 97 a 2006, o valor foi pago a menor. O Ministério Público ingressou com a ação, requeriu que fosse estabelecido o valor correto, foi estabelecido. O Ministério Público requereu o pagamento anterior, que estava a menor, ou seja, o pagamento era menos do que o que deveria ser. E aí, esse período de 97 a 2006, que ocorreu o pagamento a menos, foi reconhecido esse pagamento e agora esse valor vai ser entregue aos municípios, como é de direito. E aí, a discussão que nós nos traz aqui, sobretudo, são duas. Primeiro, é como gastar o dinheiro. Eu acho que esse é o ponto. E onde tem dinheiro, vai ter disputa. Então, a dúvida é como gastar o dinheiro. Inicialmente, não se sabia, não era muito claro. Olha, vai gastar com professor, com educação. Teve um município que fez cemitério, teve um município que recebeu o recurso, construiu cemitério, fez portal das cidades, calçamento. Eu não estou dizendo que é errado, que é ilegítimo. Aconteceu. O cemitério se precisa, o município tem que ter o cemitério, calçamento é útil, portal da cidade, vai lá, uma questão estética, arquitetônica e tal. Então, ocorreram as despesas. O Ministério Público requereu que o recurso fosse gasto exclusivamente com a educação. E aí foi feito um trabalho com a justiça e etc. E chegamos aqui, olha, o dinheiro é para a educação. E do dinheiro que é para a educação, vai ser pago 60% aos profissionais de magistério? Isso não estava claro também, certo, vereador? E aí, por isso, vereadores no plural, e aí por isso que eu sempre fui, olha, vamos ver, vamos assistir o que é que está acontecendo. E veio a primeira lei tratando do assunto, veio a segunda corrigiu a primeira, ficou, né? Então, eu disse, olha, é importante que nós tenhamos um amadurecimento, e chegamos até aqui. Uma coisa está clara, nós chegamos num ponto, 60% é para os profissionais de educação. E aí, em cima da discussão, tinha outras. Olha, os profissionais de educação da época, os atuais entram, os da época e os atuais entram, herdeiro, temporário, e quem estava cedido, e quem não estava, e quem era, a dúvida que surgiu, o sujeito era serviços diversos, merendeira, mas estava dando aula, recebe. A discussão foi crescendo. E aí nós estamos, o ponto é esse. O que eu sempre digo, e eu defendo, que o município tem uma relativa autonomia para definir os critérios. Por que eu digo uma relativa autonomia? Porque a lei municipal,
ela vai definir os critérios com base no que diz a lei federal sobre o assunto, e aí nós tivemos aqui a última do momento, 14.325 de 2022, e a emenda constitucional 114 de 2021. Eu acho que essas duas leis, o dinheiro existe, é para a educação, 60% para os profissionais de educação. E agora essas leis estão esclarecendo mais ainda, elas deixam mais claros alguns pontos. E aí os municípios, a partir do conteúdo dessas leis, devem estabelecer os critérios. Esse é o ponto. É onde nós chegamos. E esses critérios, a partir da discussão dos vereadores entre si e a partir dos vereadores entre si com o Poder Executivo e com a comunidade. Eu acho que passa por aí, né? Estamos falando ainda dos 60%, que é os profissionais de educação. E aí, senhores, o meu ponto é que quando eu falo dessa relativa autonomia, nós temos a emenda constitucional 114, que fala do assunto, a última lei que fala do assunto, a 14.325 de 2022, mas nós temos também todo o sistema jurídico brasileiro como encaminhamento da forma como isso deve ser conduzido. Ou seja, nós temos os princípios, isso é básico da técnica legislativa, é a legalidade, é a impessoalidade, é a moralidade, todas, a probidade, é o interesse público, todas estas normas que não precisaram ser repetidas aqui, elas vão ter que reger. Ou seja, é importante que nesse processo legislativo se discuta linhas gerais, e aí eu já ouvi aqui a palavra recadastramento, ou seja, nós vamos ter um prazo para os interessados se habilitarem. Então vamos criar o critério, o formulário, quem é que vai se habilitar, todos vão se habilitar, e aí essas pessoas vão comparecer aonde for, né, estabelecido, ou na prefeitura, ou na Secretaria de Educação, ou num posto para essa finalidade, e aí se inicia. Eu acho que o ponto de partida é esse, e a lei deve estabelecer os critérios, como deve ser, até o formulário. É possível que os senhores estabeleçam como anexo da lei já um formulário, né, de quais as informações que vão ser úteis. O período, eu acho que a informação básica é o período, né? Então vocês vão ter esse número. Outra coisa importante que vocês devem estar atentos, é importante se criar uma fórmula matemática, desculpe aqui o tecnicismo do assunto, mas eu já tenho batido nisso, porque nós teremos certamente muitas peculiaridades. Eu vou dar aqui um exemplo assim, da minha cabeça, eu não conheço nenhum caso igual, mas é da minha cabeça. Imagine, fulano de tal foi professor 4 meses no ano seguinte, só 4 meses, no ano seguinte foi professor 6, depois deixou de ser professor, aí 2 anos depois volta. Vocês vão encontrar isso, e vocês têm que saber matematicamente como calcular o valor justo e adequado para aquele caso. Porque não pode ser assim, no meu gosto do promotor, qual é seu gosto aqui? Não, tem que ser um critério único. E aí eu volto a essa regra da impessoalidade. Olha, quer ver outro exemplo? João trabalhou 6 meses, 20 horas, os outros 6 meses, 40, ficou 1 ano sem trabalhar,
depois voltou 40. Gente, isso pode acontecer? Pode. Quanto aos trabalhadores, e aí vocês têm que ter regra. Eu, olhando assim bem de fora, quem pode melhor esclarecer isso são dois profissionais. Acho que um advogado, um contador e um matemático. Eu acho que não precisa de ajuda, né, para fazer essa conta. E ver o exemplo de outros municípios, como é que fizeram, como é que estão fazendo. Eu olho de longe, eu não sou contador, mas eu olho assim. Imaginemos que o recurso do município de São Francisco, eu vou usar um valor hipotético, seja 600 mil. Os meses de pagamento a menor, se é de 97 a 2006, dá 9 anos. Correto? 9 anos são 118 meses. São 108, né? 108 meses. Então, se é 600 mil e é 108 meses, o município vai saber já aqui na conta que por mês o valor é aquele. E por mês aquele valor dividido pelos profissionais do período. É uma base que vocês podem ter. Agora, o contador pode chegar e dizer, não, isso aí não vai dar certo. Porque ele tem um olhar de contador e dizer, isso aqui vocês vão chegar num erro matemático. Vai faltar dinheiro no final. No meio do negócio vai faltar dinheiro. Então, é isso que eu estou dizendo. Olha só, eu olhando de fora, eu digo, olha, se é 600 mil, se é 900 mil, divide pelo número de meses, vocês vão saber quanto é que vocês vão ter em cada mês. E em cima de cada mês, vocês vão saber quem estava trabalhando por mês. E aí o sujeito que trabalhou nesse período de 9 anos, 10 meses, ele vai ter 10 meses. Se ele trabalhou 100 meses, ele vai ter 100 meses. Isso aqui eu já estou olhando lá para frente, para a conta matemática, porque vocês vão trabalhar com um valor que vai ter um valor fixo, definido. Vocês estão entendendo aí o ponto? A outra questão, quem vai ter direito, eu vi dois pontos que eu sei que vão ser sensíveis: temporário, desvio de função. E esse é um ponto que ele é sensível para dois lados, eu não sei se vocês perceberam. Quais são os dois lados? É assim: João é merendeira, Joana é merendeira. Lá na escola, eu vou dizer um povoado que eu acredito que seja distante, eu não conheço, Miroró, mas eu sei que tem uma escola lá. Não tem uma escola nesse povoado? Ou tinha, fechou e tal? Pronto. Mas lá tinha. E ela foi professora lá, Joana merendeira, do povoado de Miroró. Não tinha professor, botaram Joana para dar aula. Porque não tinha povoado distante, não tinha ninguém. Joana era professora, Joana era diretora, Joana era merendeira, Joana era coordenadora. Vocês vão ter que definir. Aqui na lei, qual é a posição de Joana nessa história? Vocês estão entendendo? E demais, José, concursado como professor aqui no município, estava cedido para o gabinete do deputado fulano, lá em São Luís. E aí José vai receber? É vocês que tem que decidir. Então, essa questão do desvio de função, ela tanto puxa para um lado, como puxa para o outro. E aí lembre que eu comecei falando na impessoalidade. O que é que eu quero? Eu aqui, pessoal, eu não sou o dono da verdade. Sou promotor da cidade, sei muito bem da minha atribuição, sei que eu não sou vereador, certo? Mas eu enxergo o fenômeno jurídico com um certo grau e eu observo que essas coisas irão aparecer para vocês. Então, tanto ela puxa para um lado como puxa para o outro. Presidente, vereador Romulo, relator, os demais vereadores, são vocês
conversando com essa comunidade e com o Poder Executivo, que vão ter que sentar e ver como é que fica cada caso. Assim como o Congresso Nacional se sentou em Brasília e disse aqui, olha, os herdeiros têm direito. Sentaram, decidiram o que é justo, o que é certo. Porque a formação da norma é um ato que busca abranger a melhor justiça, a maior justiça, o maior número de situações. Senhor Antônio Carlos, esse é o tema, e aí eu vi um segundo tema, que também eu acredito que vai dar, e aí eu estou provocando vocês para vocês já entenderem a amplitude da discussão, entendeu? Para vocês entenderem, eu toquei no ponto daqueles que não foram professores o tempo inteiro, esse é um ponto. Eu toquei no ponto daqueles, né, que ficaram, o tempo era professor, o tempo não era, o tempo estava, o tempo não estava. Eu toquei no ponto da dona Joana, lá da escola muito seriada, que era tudo lá. Nós sabemos que tem essa pessoa aqui, temos várias como ela, e ela naquele momento, ela fez muito por esse município, ela fez o que ela podia. Como eu disse, ela era merendeira, ela era zeladora, ela era diretora, coordenadora, professora, vigia da escola. Tudo. Muito seriada, séria de todo jeito, e ela estava por lá. E daqueles casos, daquele sujeito concursado, lotado na escola Bernardino Viana, mas não estava exercendo a função de sala de aula. Então vocês têm que saber o que vão fazer também com isso. O outro ponto que eu acredito é como o sujeito vai provar. Esse é um ponto. Vocês, aí eu já vou entrar, o senhor é contador, eu fico com a pessoa certa para fazer a conta de matemática, mas o senhor entendeu a minha ótica sobre a matemática? O município vai ter um valor fixo. Qual é a unidade de medida, eu acho, base? É o tempo. Qual é o tempo? Um mês. E aí, mês a mês, fazer. E aí eu trabalho de contador, trabalho de matemática. Eu estou aqui com outro que sabe o negócio mais que eu muito. O outro ponto, pessoal, é a prova. Aí esse eu posso falar um pouco mais, que é o seguinte. O município, ele vai estabelecer os critérios, os documentos a serem apresentados. O município não. O legislativo. Eu digo município, mas quando eu falo, né, os senhores, né? O poder legislativo vai estabelecer isso. A lei, a iniciativa da lei, eu acho até que é possível. Eu acho que a iniciativa talvez tenha que ser do executivo. A iniciativa já vem de lá. E aí, vindo de lá essa lei, né, me parece a competência privativa do prefeito, vocês vão, né, discutir que é que o sujeito vai ter que apresentar. E aí é mais uma vez essa discussão da impessoalidade. O que é que você vai aceitar? Né? O que é que a pessoa, os documentos? Talvez, se vocês especificarem demais, vocês correm o risco, Antônio Carlos, presidente, secretário, vereador de comunidade, de legislar sobre processo civil. E aí vocês, é uma coisa bem técnica isso. Processo civil, direito administrativo, processo administrativo. Na parte administrativa, o município tem uma relativa autonomia para legislar sobre a matéria, mas sobre processo civil, sobre prova dentro do processo civil, o município não tem como discutir isso, porque é competência privativa da União, só a União. Então, vocês têm que estar um tanto atentos a esse tema. É técnico demais para eu explicar para a comunidade, mas eu já estou alertando para quando vocês sentarem com os advogados, tá certo, doutora?
é lembrarem disso. Uma coisa é o município tratar do direito administrativo a ser aplicado. Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Francisco, direito administrativo. Estatuto do Magistério do município, direito administrativo. Vou falar um termo que ninguém gosta. Plano de cargos e salários, ninguém gosta. Direito administrativo. Isso é direito administrativo interno. Agora, prova no processo, aí é processo civil. Então, vocês têm que ter um pouco, né, de cuidado nesse tema aí. Por quê? Para que vocês querem fazer o melhor. É claro isso aqui. Querem fazer o melhor, não querem errar, não querem ser responsabilizados. Porque essa situação, vereador Francisco, vai depender de uma prestação de contas. E no meu entendimento, nesse momento que as coisas estão mudando uma certa dinâmica aqui, prestação de contas ao TCU, que é quem está falando muito no assunto. Por que prestação de contas ao TCU? Por quê? Esse dinheiro do Fundef, o Fundef era um fundo misto, União e Estado. Então, e o Fundeb também e por isso os municípios prestam contas do Fundeb ao TCE, porque tem dinheiro do Estado e da União. Então, vai para o TCE aqui local. Acontece que esse valor pago a menor foi apenas da União. Foi apenas recurso da União que foi pago a menor. Portanto, atrai a prestação de contas ao TCU. É o que eu acho nesse momento com que nós temos. Amanhã pode vir uma lei e dizer, não, vai tudo para o TCE. Ou a União pode dizer, olha, eu não tenho nenhum interesse nisso e desce para o TCE. Mas hoje eu digo, é para o TCU. Então, vocês não querem errar e querem estar atentos ao que diz o TCU nesse assunto. Você está entendendo aí o ponto? Do TCU. Já tem um pronto. O que eu digo é que muda, porque você sabe que ao longo do processo ocorreram algumas modificações, né? Então, por exemplo, foi estabelecido aqui, como disse a doutora, e eu reafirmo pela lei, olha, amplitude. Os profissionais do magistério que estavam em cargo, emprego, função, integrantes da estrutura, com vínculo estatutário, seletista, temporário. Aí ele veio, herdeiros. Vocês estão entendendo? Aposentados. Então, ele deu aqui, uma amplitude. E vocês vão ter. Eu não estou definindo o que vocês têm que fazer. Eu quero deixar isso claro. E aí, às vezes, vocês têm essa expectativa que eu devo dizer como deve fazer. Eu já disse isso a vocês. Né? No dia, eu não sou político, eu não tenho um cargo político. A minha força política decorre da lei dentro da minha atribuição. Né? Eu sou fomentador de política, eu sou fiscal da política pública. Mas quem exerce a função política estrito senso são os senhores. Mas eu estou aqui, como provocador, dizendo, olha, nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos debater esse ponto. Tem aqui a impessoalidade, tem aqui a moralidade, tem aqui a eficiência do gasto público. Eu queria só fechar falando desse tema dos herdeiros. Isso vocês vão ter que estudar na lei e dizer, olha, tem que botar a previsãozinha para eles. Entendeu? E aí o senhor até diz, quem vai ser o representante? Me parece que aí é uma matéria de direito civil, de direito das sucessões, não vai ter um representante. Se João já faleceu e tinha 5 herdeiros, os 5 vão aparecer para se habilitar. Certo? Só que os 5 aparecem para se habilitar dentro do pedaço de João. Não é os 5 que aparecem, cada um como se fosse um professor.
Não, aí está demais. Vocês estão entendendo? Entendeu? Não é os 5 aparecendo com cada um professor. Os 5 aparecem aqui, ó, representando um quinhão de José, que já faleceu. Então, quanto é o quinhão de José? O quinhão de José é 10. São 5 herdeiros? São. Eles têm direito, são só filhos, eles estão em igualdade, então eles vão receber em partes iguais. Né? Ou, se tiver esposa, se tiver marido vivo, se esse herdeiro já faleceu e tem neto, entra. E aí vocês podem estabelecer o critério de verificar a situação de inventário. Se tem inventário, não tem inventário. Esse inventário aí é questão de matemática e direito civil. Sentar com o advogado para dizer, peraí, quem é José? José faleceu. José tinha uma esposa e tinha 5 filhos. Desses 6, quem está vivo? Olha, José deixou, a esposa faleceu, então divide nos 5 filhos. Dos 5 filhos, 2 já faleceram. Esses 2 não deixaram herdeiros. Redivide pelos 3. O Código Civil tira toda essa dúvida, mas tem que ir lá. Não é o município que vai ter que legislar sobre isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque direito civil, direito de sucessões, quem estabelece é o Código Civil. Os senhores vereadores estão compreendendo, a comunidade está compreendendo isso aí, que já existe uma lei que trata desse assunto. Então, ó, José faleceu, deixou uma esposa e 5 filhos, a esposa faleceu, essa esposa tinha 5 filhos, dos 5 eu disse que 2 faleceram. Um não tinha herdeiros, o outro tinha, um deixou o outro que morreu. Então esse neto de José tem direito. E aí essa turma vai ter que se habilitar. E aí vocês vão ter que se organizar e dizer, olha, as sucessões aplicam o que está no Código Civil e no Código de Processo Civil. Talvez facilite a vida de vocês. Partir de parecer da Procuradoria, da Junta e tal. Enfim, esse mais ou menos a história, pessoal. Mas eu acho que aqui, nessa reunião hoje, presidente, eu acho que algumas coisas ficaram claras. Eu acho que nós avançamos mais um tanto. Entendeu? Nós avançamos mais um tanto. Tem uma discussão aqui que eu deixei por último, e aí eu queria saber, o TCU, eu não sei se vocês compreenderam isso, disse que é para os municípios que ainda vão receber. São Francisco está em que categoria? Tem uma lista que saiu dos que já receberam e dos que não receberam. Qual é a situação de São Francisco hoje? Agora é uma dúvida minha. Diga. São Francisco está naquela relação de municípios que já tem recurso judicial em nome do município, na Caixa Econômica. No caso, o valor originário era 14 milhões, na conta da Caixa Econômica, bloqueado judicialmente em nome do município. Na conta é do município, mas está bloqueada o devido, esperando um alvará judicial para desbloqueio. Esse recurso ordinariamente ele era na ordem de 14 milhões. Ele, pelo tempo que já está bloqueado, de 14 milhões, já está chegando perto de 19 milhões. E está no último movimento processual, foi a AGU, a manifestação da AGU, a manifestação da Contadoria da Justiça Federal e a manifestação do próprio município, aonde o município desabilitou aquela questão, daquela briga, daquela lide inicial em relação à elegibilidade do escritório de advocacia, recebendo aqueles precatórios, aqueles honorários absurdos, tal, tirando dinheiro no total. Aí nós desabilitamos essa questão e habilitamos a Procuradoria do município, para que não tenha esse destaque no precatório. Então o município tem um recurso? Tem. Está avançado? Está, mas ainda encontra-se bloqueado, não está disponível. Eu perguntei por quê? Porque esse processo não
corre aqui na promotoria, esse processo aí não corre em São Francisco. Eu acredito que ele é TRF1, é Brasília, primeira região. Direto na Vara Federal de Brasília. Esse processo ele corre em Brasília. Eu não sou parte nesse processo. O Ministério Público Estadual, ele é parte lá. Eu, Leonardo, promotor de São Francisco, não figuro no processo. Esse processo roda em Brasília, é outro promotor, é um procurador da República. Eu acho que o Ministério Público do Estado do Maranhão deve estar habilitado aí nesse processo lá, discutindo de alguma forma. Na figura do doutor Eduardo Jorge Nicolau, procurador-geral, mas eu não estou. Então eu pergunto isso por quê? Porque pela redação aí do artigo 114, ele disse assim, olha, os municípios que receberem no futuro é que vão aplicar. Porque já gerou uma outra discussão, vereador. Nós sabemos aqui, membros da comunidade, eu disse aqui no começo, alguns municípios já receberam e já usaram. Então a discussão pode surgir o seguinte, não, você usou, mas não pagou os professores lá na época. Então agora nós vamos bloquear 60% do município para poder pagar a gente professor. A emenda já disse, olha, quem recebeu aqui não vai aplicar. Já recebeu, já gastou, ficou pagando. Pois é, foi a turma que se antecipou demais aí na história. Por isso, vereadores, membros da comunidade, eu sempre tenho tido essa palavra de cautela, olha, vejam isso com mais, discutam e tal, vamos vendo e vamos avançando. Eu acho que desde a primeira reunião até hoje, nós avançamos bastante. Tem um procedimento instaurado na promotoria, tem dois. Tinha um sobre os advogados, e tem um que é sobre o uso dos 60 e do 40. O município até me apresentou uma resposta, e eu não tive tempo de ler, sobre como planeja gastar os 40%. Eu ainda vou ler, eu não tive tempo com outras coisas, mas recebi agora recente, tem uma semana, 4 dias. Mas aí eu digo aos senhores, estamos mais longe nós já estivemos, bem mais longe nós já estivemos. Eu quero finalizar minha fala, dizer aos senhores que busquem o interesse público no uso desse recurso, busquem o interesse público no uso do 40%, com eficiência, responsabilidade, impessoalidade. Lembre-se que esse dinheiro ele pode mudar a realidade da educação do município. Lembrando que esse período de pandemia criou-se uma distância maior, eu estive falando isso com o secretário de Educação, criou-se uma distância maior entre os alunos de escola pública e escolas particulares, e essa distância ela tem que ser diminuída. A educação, apesar de suas dificuldades, a educação pública tem tido alguns avanços, os professores têm recebido remunerações melhores do que recebiam no passado. Essa é uma prova disso, da valorização do professor, da remuneração dele. Então eu acredito que esse é o momento de nós virarmos a chave, de que a educação pública ela tem que se colocar em pé de igualdade ou superioridade em relação à privada, perseguindo metas, melhorando a prestação do serviço. Porque, sendo muito franco, os professores da escola pública, os profissionais, têm cada vez mais se aproximado ou ultrapassado a remuneração dos professores de escolas privadas. Então, vamos abraçar a ideia da educação, vamos nos engajar como os outros são engajados, com mais e mais, com as famílias, abraçando as famílias, trazendo para dentro da escola, melhorando os índices de alfabetização, de conhecimento, de metas e habilidades lá a cada ano. E o momento é esse. Eu costumo falar, já falei isso várias vezes para os vereadores, e vou falar para a comunidade, um exemplo de ineficiência, de como não se deve gastar o recurso com a educação, que eu tive de trabalhar com a situação numa outra cidade, em outra comarca. O prefeito fez um convênio com o Ministério da Educação para climatizar as escolas. Eu sei que essa é uma pauta da vez aqui, e eu acho isso ótimo.
as escolas, o ar-condicionado, o turno da tarde, o calor terrível. Eu acho isso ótimo. É uma excelente ideia, excelente iniciativa. Mas olha a situação, e aí eu trago isso aqui para vocês. O cara climatizou a escola. Beleza. As escolas não tinham janelas, eram aqueles congós abertos. Como é que a sala vai esfriar se a parede é toda aberta, vazada? Não tinha fogo no teto. A energia não suportava os ar-condicionados, a energia do prédio, porque quem mexe com ar-condicionado sabe que o fio é grosso. Olha a grossura do fio da tomada do ar-condicionado. O fio dele já sai grosso do ar-condicionado e ele tem que continuar assim até chegar ali na rua. Só que além da fiação interna ser ruim, na rua o transformador era pequeno e caía o transformador, como se chama popularmente, caíam as canelas do transformador. Quando ligava o ar-condicionado, pipocava o outro. Quando ligava o computador, o ar-condicionado desligava. Quando eles conseguiram ligar os ar-condicionados, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Então, senhores, quando vocês forem gastar esses valores, pensem no antes, no durante e no depois. Então, vai botar ar-condicionado? Vai. Espera aí. Tem forro? Não, pois tem que forrar. Tem janela? Não, a janela é vazada. Ou a janela entra muito sol, pois vamos botar um adesivo, vamos mudar o tipo de janela, vamos botar uma cortina. Qual é o melhor meio? Bota lá o dispositivo para vedar a janela. Qual o tamanho dessa sala? Essa sala tem tal tamanho. Então tem que ter o ar-condicionado, tem que ser compatível com o tamanho da sala. Porque se você botar o ar-condicionado pequeno para a sala, não vai esfriar. Aí você diz, não, mas eu quero botar. Não vai esfriar. Aí vai quebrar o ar-condicionado, aí os alunos vão abrir as janelas. Você tem que contar que o tamanho do ar-condicionado tem que ser suficiente para uma sala daquele tamanho lotada de gente. E bicho quente é gente. É até rima. Gente é bicho quente. Quando se aproxima, então, vai montar a energia segura. Essa energia tem transformador lá fora para suportar. Não vamos apagar a energia, não, vamos botar a placa solar. Você está entendendo que tem todo, placa solar? Mas tem todo. A placa solar precisa ser aqui no prédio? Não, o teto não aguenta a placa solar. Onde é que nós vamos botar a placa solar debaixo do pé de pau? Tem um pé de manga, bota a placa solar debaixo do pé de manga. Não vai dar certo. Então, esse tipo de coisa. Lá, me permitam, eram 25 ar-condicionados para a maior escola do município. Eu cheguei lá, estava só as carcaças. Ainda teve um cara, político lá, não vou dizer quem era o político, devia a ele. Ele disse, você está me devendo, não pagou. Foi de noite lá no depósito da Secretaria de Educação e roubou 4 ar-condicionados de pagamento da dívida da prefeitura com ele. Vocês estão entendendo o grau do problema que pode dar? Vai montar, então vamos licitar a empresa que vai dar manutenção, que tem que dar manutenção. Lá na promotoria onde eu trabalho, tem ar-condicionados. Então a empresa licitava, que vem a cada 3 meses e limpa os ar-condicionados. Limpa, dá manutenção, troca uma peça, outra, etc. E tal. Ele já vem automático. Então vocês têm que ter esse esquema de manutenção. É tudo isso que vocês têm que pensar. Não vai ser ar-condicionado, vai sobrar. É uma biblioteca? O que é que vai ser? Qual o tamanho dessa biblioteca? O que é que vai ter nessa biblioteca? Não é uma biblioteca. Nós vamos fazer uma sala de estudos. Não é uma sala de estudo, é quadra de futebol. O outro diz, não, mas já tem quadra de futebol demais. Então vamos fazer outra modalidade esportiva. Aí vocês têm que ver qual é a necessidade. Se me perguntarem o que é mais útil, uma escola ou um hospital, eu vou ser sincero que eu fico na dúvida. Depende, eu respondo logo, depende. Não é? Porque são
igualmente úteis. Assim como a biblioteca pode ser igualmente útil como um ar-condicionado, ou a biblioteca é igualmente útil em relação a uma quadra de esporte, porque, né, tanto o conhecimento é importante como o esporte é importante. Então, é a necessidade da comunidade, tá? Coloco-me à disposição de todos vocês. A Promotoria de Justiça está em portas abertas. Quando vocês quiserem ir lá, eu estou lá. Se eu não estiver, marco horário, eu atendo a todos que lá comparecem. E deixo aqui o meu desejo, o meu apoio para que isso dê tudo certo. Muito obrigado. Doutor Leonardo, eu acho que sua palestra, suas considerações são de grande valia, complementando o que a doutora Flávia disse anteriormente. E aí só quero agradecer a sua presença, né? E também, ontem mesmo eu estava conversando com os vereadores, eu disse, gente, vocês não vão esperar que o Ministério Público traga um projeto de lei prontinho para vocês mandarem, vai mandar para o Poder Executivo, porque eu entendo que é privativo do Poder Executivo tal matéria, porque ele se trata de servidor e de despesa, né? Por quê? Porque ele não pode, o Ministério Público ele pode orientar, quando provocado, pode fazer recomendações e tudo mais, mas ele não pode fazer o tal da chamada advocacia administrativa. Não pode. Não pode. Para isso nós temos assessores jurídicos dentro da prefeitura. Tem o procurador-geral, tem assessoras jurídicas. Então, para dirimir essas questões pontuais da prefeitura. Quanto à questão da prestação de contas, quando o município receber esse recurso, tiver realmente desbloqueado o recurso, para quem é da educação sabe disso, mas para quem não é, existe um sistema chamado CIOP, que é o Sistema de Informação de Programas Educacionais. Isso aí ele consolida toda a questão do gasto na educação. É uma plataforma pública, está no site lá do FNDE, os dados são abertos, né? E nesse CIOP, já tem 2 anos isso, com essa questão dos precatórios, ele já está pronto para a devida prestação de conta. Entendeu? E esse CIOP ele é compartilhado por ser federal, é compartilhado também pelo TCU. E além da prestação de contas ser formalizada dessa forma, através do CIOP, quando entra um recurso do município, há um princípio que se chama o princípio da recepção ao patrimônio público. Se entra R$1 o município, independente de onde venha, se é recurso federal, se é de convênio, se é uma transferência constitucional, isso incorporou ao patrimônio público. Na hora que incorpora o patrimônio público, eu entendo que o Ministério Público Estadual é competente para estar ajuizando, recomendando sua utilização, e por isso que a gente presta conta por isso tudo para o Tribunal de Contas do Estado. Porque senão a gente teria que pegar a parcela do que recebe do recurso da saúde federal, mandar para o TCU. Não, a gente manda para o Tribunal de Contas. No caso da saúde, só muda a letrinha, em vez de ser CIOP, tira o E e bota S, que é CIOPS, que é compartilhado também para o TCU, essas informações. Tanto é que tem vários municípios do Maranhão sendo estados a corrigir os dados do CIOPS, porque tiveram gasto de Covid, mas não colocaram no campo correto do CIOP. O TCU está instando, está requerendo a retificação imediata sob pena de ações criminais, representação do Ministério Público Federal, de ações criminais e administrativas, né? E, só para finalizar, e o vereador Romulo quer dar uma palavra também, fazer uma pergunta. Isso tudo que o doutor Leonardo falou chama-se uma coisa basilar na administração pública, que é o planejamento. Nós estamos aqui, por que nós estamos aqui? Porque nós estamos planejando. Nós estamos planejando através dos regramentos existentes, através de novos regramentos que vai existir na publicação do Plano Municipal, mas também o planejamento do gasto dos 40%, para não ser um gasto inepto, um gasto que não atinge o objetivo. Entendeu? Então, são coisas pontuais
mais tem que ser refletida no planejamento, na execução, acompanhada pela sociedade, através de seu controle social. O controle social melhorou muito, mas ainda tem muito a avançar, porque os conselhos, eu sou testemunha disso, de marca reunião com o conselho, aparece 1, 2, 3, e não dá nem conta que a gente faça uma audiência pública, muitas das vezes. Mas esse controle social, através de acompanhamento do portal de transparência, através de acompanhamento de reuniões de conselhos, é muito importante, porque é direito de vocês, é o dinheiro de vocês que está sendo aplicado, ou de forma correta ou não. E é nessa hora que a gente tem a condição de discutir certas mudanças de rumos, né? Nós temos hoje vários conselhos deliberativos de muita força, como o Conselho Municipal de Saúde. Chegar um fundo a fundo aqui, o Conselho Municipal de Saúde, que não é para comprar esse copo aqui, e deliberar para não comprar esse copo, não se compra. Para ver a força desse conselho. É o controle social atuando. É como tem uma música do Gilberto Gil que ele fala tempo rei, tempo rei. Ou seja, a comunidade, a ordem social vai mudando a legislação e vai atualizando. Não é o contrário. São os costumes que fazem a mudança da legislação. E a população tem que ter essa mudança de consciência na participação do controle social, junto com o poder legislativo, que é o órgão fiscalizador, e o órgão de controle externo, que participa do Ministério Público, todos os outros órgãos de controle externo, os tribunais de contas, a CGU e todos os demais. Tá? Passar a palavra aqui para o vereador Romulo. Só para agradecer ao doutor Leonardo por mais essa aula pedagógica. A doutora Flávia foi muito pedagógica na fala dela e nós absorvemos muita coisa. Aqui nós vereadores, em setembro de 2021, nesta casa, nós convidamos o prefeito através do nosso presidente Francisco, e aqui nós solicitamos uma providência sobre os ativos do precatório do Fundeb. O que foi bom que o prefeito agiu de uma forma democrática, transparência, e naquele momento nós criamos aqui uma comissão para tratar exclusivamente do rateio dos precatórios do Fundeb. Essa comissão, em comum acordo, ficou o vereador Valdir como presidente, o vereador Celso como membro e o vereador Romulo como relator. Bem lembrar que essa lei é exclusividade do executivo do município, mas dentro do processo democrático, o prefeito abriu duas linhas de atuação. O prefeito disse: eu vou trabalhar para a liberação dos recursos e vocês, vereadores, trabalham na linha da composição dos artigos da lei municipal com base na lei federal. Dito então, nós não tínhamos a lei 14.325, que ela é de 2022. E o que foi bom, doutor Leonardo? A paciência que Vossa Excelência tem nos ensinado. Porque a pressão que veio de cima era para nós ter o dia todo mundo com dinheiro nas suas contas. Mas graças a Deus e ao seu ensinamento, nós, vereadores aqui, estamos agradecidos de ter uma pessoa 10 vezes mais jovem do que outros vereadores aqui, mas que tido essa cautela com a gente. E a chegada agora do Antônio Carlos chegou de vez para incorporar esse time. E eu tenho dito aqui nesta casa: 2023, esse dinheiro sai, tem que sair. Ninguém não aguenta mais. Tem gente sem dormir. Esse dinheiro tem que sair. Então nós estamos aqui de braços dados e para fortalecer mais na reformulação da lei orgânica do município, foi criada a Comissão de Educação para fortalecer também a educação do nosso município, onde ficou o presidente, este vereador que nos fala, membro da vereadora Valziana e membro o vereador Mundinho. Então nós temos uma bagagem, uma estrutura para ouvir a comunidade. Aqui, antes de alguém querer que a justiça, antes de alguém querer correr para dar parte a alguém, procure os vereadores, procure quem você votou, procure a comissão, para que nós possamos assim sentar
mediador dessa audiência, mas dizer isso aqui para os colegas, para os professores. E é tão triste nós aqui na reunião de hoje, há 8 dias, só nós aqui. E nós debatemos os precatórios do Fundeb, aí depois alguém diz lá no grupo, acabaram de tomar uma providência lá, que já está tudo nas mãos deles. Não vem ouvir, não vem participar, aí fica criando coisas indevidas, imorais, desrespeitosas. Então nós vereadores, nós estamos discutindo com uma coisa chamada transparência. De 2021 já fomos a São Luís, participar de reuniões de orientação. Quantas vezes o sindicato chamou os vereadores, nós já estivemos lá para ouvir o sindicato. Quantas vezes os professores que nos procuraram, nós vamos atender. Eu queria só ver esse parênteses, mas agradecer em nome de nós vereadores essa parte sua, doutor Leonardo. E dizer nosso muito obrigado e deixa as portas abertas. Nós lá não chegamos novo para nós ficar mais novo, mas que nós crescemos muito, crescemos. E vamos fazer de tudo na melhor transparência possível. Muito obrigado. Seguindo a ordem dos trabalhos, eu chamo o senhor Miguel Ferreira Neto, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para o uso da palavra, tecer seus comentários sobre a matéria. Bom dia a todos que aqui se encontram. Nesse momento, o nosso presidente desta casa, Francisco Viana, aos demais vereadores, ao promotor de justiça, doutor Leonardo, ao nosso intermediador, Antônio Carlos, ao nosso amigo Oséias, que muito nos tem ajudado, e cumprimentar todos que estão aqui presentes. Eu estava comentando com o Francisco de uma fala da doutora, que ela disse que em nenhum momento ela viu qualquer parte do nosso estado, do nosso país, ser feita uma audiência pública para se tratar do assunto precatórios. E hoje, com enorme satisfação, orgulho, expectativa, além da responsabilidade, como presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, que hoje estamos escrevendo um novo capítulo e iniciando uma nova era nesta casa, pelo fato de estarmos realizando essa audiência. O objetivo de definir sobre o rateio dos precatórios. Eu digo aqui que seria muita prepotência minha não reconhecer que essa luta é de todos e também de longos anos. Nosso amigo vereador Romo falou que desde 2021 nós estamos em andamento em várias fases dessa jornada sobre os precatórios. E, enfim, conseguimos hoje realizar este momento inédito. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto honrado de isso estar se concretizando justamente no meu mandato. Muito feliz por isso. Então, nessa nova e almejada era, é nossa missão coletiva trabalhar com todos, com transparência e acreditando que a união de todos nos fará mais forte para continuarmos lutando na defesa dos nossos direitos e principalmente para que possamos garantir a manutenção daqueles que já adquirimos. Nós estamos iniciando o nosso mandato. Eu sei que eu ainda sou inexperiente
né? Mas eu gosto de desafios, né? E tenho o Osés do meu lado, tenho várias pessoas que me incentivam e que me orientam, que me dão conselhos. Nós sabemos que o nosso objetivo está próximo de ser alcançado em relação aos precatórios. Acredito que ao final da audiência sairemos com o desejo de dever cumprido. Queremos agradecer a esta casa e os que deram trabalho por estarem representando, em primeiro lugar, os interesses da comunidade franciscoense. Muito obrigado. Em seguida, eu passo a palavra para o senhor Zé Lopes, secretário municipal interino de Educação. Bom dia a todos. Em nome do presidente Francisco, cumprimentar a todos os vereadores, cumprimentar o doutor Leonardo, promotor de justiça, Juan Carlos, contador do município. Hoje estou esses dias como secretário interino de Educação, mas eu quero falar mesmo como ex-presidente do sindicato, né? Estive lá por 6 anos e eu preciso dizer que esse tema sempre foi um tema recorrente, né? Sempre estivemos debatendo sobre o precatório do Fundeb, e sempre que me questionavam, eu sempre dizia: vamos aguardar o que vai definir a lei, né? Sempre foi essa a minha resposta, porque eu representava a categoria, eu não podia tomar partido, dizer fulano tem direito, fulano não tem, e sempre primei por isso: vamos fazer tudo de acordo com o que disser a lei, né? Ninguém vai abrir a boca e dizer que eu falei diferente, né? Então sempre tivemos essa cautela de estar aguardando os desdobramentos da legislação federal. Promovemos diversas reuniões acerca do tema. Por último, estivemos conversando aqui com os vereadores, com o presidente, e achamos necessário que a nossa federação trouxesse o nosso advogado para esclarecimento da lei. Fizemos isso, colocamos uma audiência lá no sindicato, foi a primeira audiência que foi feita, né, no âmbito do sindicato, para que o nosso advogado fizesse todos os esclarecimentos acerca da lei federal. E aí o segundo passo agora foi esse, de fazer agora na Câmara Municipal, né, com a participação do Tribunal de Contas de Controle, né, São Luís. Então, dizer assim, nós sempre estivemos engajados nessa luta e sempre procurando ser o mais justo e coerente possível, né? Então, contem comigo, com minha experiência de ex-presidente e como Secretaria de Educação também. O que for necessário para dar esse suporte, estamos à disposição, e meu muito obrigado a todos. Então, gente, já caminhando para a conclusão aí da audiência pública, caminhando para isso, né, eu quero apenas reiterar o que foi dito, eu disse anteriormente, para não ficar nenhuma dúvida. Nós estamos correndo um pouco na frente para que, na hora que a gente tiver efetivamente a liberação desse precatório judicial devidamente expedido pela 20ª Vara da Justiça Federal de Brasília, do TRF1, a gente possa já ter todo o regramento, ter toda a lei já aprovada e já tendo dado nos recadastramentos, para que a gente consiga, de forma mais célere possível, essa divisão justa, legal e dentro dos padrões, e que contemple todos aqueles pontos da equação: jornada de trabalho, tempo trabalhado,
aquelas questões de espólio, que são a questão das pessoas falecidas, ou seja, isso tudo já bem desenhado, a comissão da prefeitura já pronta, já recebendo devidos cadastros para que se possa colocar isso na fila dos recebíveis, né? E que a gente possa andar de forma mais rápida possível após a liberação do recurso. Só reitero que esse recurso, nós estamos bem avançados quanto à questão processual, mas ainda encontra-se bloqueado, que, como o vereador Romo disse, tem que sair agora em 2023. O prefeito está fazendo tudo junto à sua assessoria jurídica para que o processo caminhe cada vez mais e que esse alvará seja expedido para liberação junto à Caixa Econômica, para podermos já fazer as devidas despesas autorizadas e que a coisa já tenha bem andado. A participação do Ministério Público, tanto de conta como do Ministério Público Local, do Ministério Público Estadual, foi de suma importância, esclareceu, foi esclarecedor, deu um norte por onde nós vamos caminhar, trazendo até a figura do Código Civil para dentro da discussão do projeto de lei, coisas que eu estou vendo um modelo de um projeto de lei aqui que nem citou o Código Civil, então nós temos que trazer isso realmente para dentro do projeto de lei. Então, esses pontos positivos que foram tirados daqui dessa audiência para a formatação do projeto de lei não pode ser esquecido. Ainda bem que está sendo gravado e seria muito bom depois a primeira secretaria da casa reduzir isso numa ata para que a gente não perca o rumo das coisas, e que as coisas que foram ditas aqui não sejam perdidas, Porque o bem maior é o que, gente? É a gente fazer justiça com os professores, da maneira legal e mais rápida possível, Com isso eu finalizo aqui a minha palavra, passo a palavra para o presidente da Câmara, para ele fazer os seus comentários finais, Já agradeço desde então, o promotor de justiça, o doutor Leonardo, os demais membros da mesa, os senhores vereadores, a comunidade em geral, os professores, que vocês participem cada vez mais da administração pública através do controle social que eu já disse anteriormente. É muito importante a participação popular. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito, não no Estado de Direito, no Estado Democrático de Direito, ou seja, nós temos, a Constituição trouxe o povo para dentro da Constituição, da Carta Magna. Então vamos, cada um fazer seu papel para que a gente ande correto, não tenha certos comentários que não são verdadeiros, Então, gente, muito obrigado pela presença. Vou passar aqui a palavra para o presidente da Câmara para ele finalizar os trabalhos. Bom dia mais uma vez a todos. Quero aqui agradecer a presença do nosso promotor de justiça, doutor Leonardo, nosso mediador, contador Antônio Carlos, pelas suas explicações que deu. Aqui o nosso amigo, presidente do sindicato, Miguel, e o secretário de Educação, Osés, e todos os colegas vereadores, especialmente vocês, professores, que estão aqui hoje. Eu sempre tenho falado antes com Oséias e todos os vereadores que a preocupação nossa desde o início, que foi fala aqui a questão quando falava da precatória de São Francisco. Algumas vezes a gente estamos aqui só nós vereadores e os funcionários da casa e tratando um assunto muito importante quando a gente está trazendo um projeto, sendo que seja para a educação, seja para a saúde, que é quando a gente volta nessa casa. Espero que vocês venham mais para essa casa. Essa casa é de vocês, se sintam em casa. E a gente, tratando aqui, eu acho que no período do mês de novembro, onde nós estávamos tratando aqui de um projeto, nós fomos, fiquemos tristes, eu falo assim, triste, todos os vereadores que fomos massacrados por alguns funcionários, dizendo que nós tínhamos votado esse projeto
da precatória escondido, doutor Leonardo, e fomos muito xingados por alguns funcionários. Por conta disso, o Miguel, junto com o Oséias, fez uma audiência lá no sindicato, aonde foi muito bem esclarecido, da forma também que foi esclarecido mais ainda que hoje, realmente quem tinha direito e quem não tinha direito. E aí assim, nós fiquemos, naquele momento daquela audiência, a gente já combinou, os vereadores, juntamente com o sindicato, juntamente com o prefeito, em trazer uma audiência pública aqui para a Câmara. Onde essa audiência hoje ela foi muito esclarecida, tanto para nós, vereadores, como vocês que estão aqui participando, porque a fala da doutora Flávia foi muito importante, quando ela fala que a gente fica feliz, nós todos os vereadores, vocês que estão aqui presentes, juntamente com todos da mesa de honra, em dizer que uma audiência pública, onde ela está participando, uma procuradora do Estado, do Tribunal de Contas, promotor de Justiça, todos envolvidos, para a gente trazer um projeto, para a gente não deixar ninguém de fora, da forma que muitos pensam que a Câmara vai votar um projeto escondido, prejudicando alguns servidores. Essa não é a intenção da Câmara, a intenção nossa é trazer com a transparência dessa audiência pública, chegar a um bom senso desse projeto de lei, onde a gente vai trabalhar juntamente com a assessoria jurídica do Executivo, em dar o melhor nosso, para a gente não sair amanhã dizendo assim, a gente teve a oportunidade de fazer uma melhor e prejudicar alguém. Então assim, eu falo aqui em nome de todos os vereadores, sempre desde 2017, quando a gente chegou aqui, tem alguns colegas que já vêm do exercício de 2017 aqui, a gente continua com o exercício de 2021, uma união muito grande nessa casa. Eu acredito que foi uma das câmaras mais atuantes em união, essa Câmara de 2021, que vem trazendo uma harmonia muito grande na casa. A gente traz um projeto, debate, não tem uma esculhambação, porque a gente vê que o melhor é a gente tratar a população, que vocês conhecem bem, nós estamos aqui para servir vocês e vamos continuar até o fim do nosso mandato com essa união nessa casa, tenho certeza disso. Por isso eu quero encerrar minhas palavras dizendo, pode contar conosco, contar com todos os vereadores, que a gente vai estar sempre defendendo vocês, defendendo a população em qualquer projeto que vocês sejam contemplados. Meu muito obrigado a todos. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês, do promotor de justiça, do Antônio Ricardo, que saiu de São Luís para estar aqui hoje, dando esse esclarecimento. Muito obrigado, Ricardo. O presidente do sindicato, o nosso amigo aqui, Oséias, todos os vereadores, e mais uma vez, em especial vocês que vieram das suas casas, alguns de outros povoados distantes do nosso município, que estão aqui hoje. Meu muito obrigado.